Bem-vindos à aula de número 7 do curso de Métodos Inferenciais em Pesquisas Legislativas. Nesta aula aprenderemos os passos do método científico, os conceitos de hipótese e teoria, como elaborar a pergunta de pesquisa e formular hipóteses e como testar as hipóteses de pesquisa. Método científico é o conjunto de procedimentos utilizados para a produção do conhecimento científico, quer seja para a produção de um novo conhecimento ou para a correção ou evolução de um conhecimento já existente. Em geral, o método científico pode ser descrito em 5 etapas, onde a primeira é a observação do fenômeno. Suponha que um pesquisador em ciência política tenha observado o aumento do índice de popularidade do presidente da República junto à classe de baixa renda no último ano. Esse é um fenômeno político que pode ser investigado. Deste fenômeno viria uma pergunta, a pergunta de pesquisa. Por que a popularidade do presidente aumentou no último ano? Bom, a observação do fenômeno faz surgir uma pergunta cuja resposta pode advir de uma ou mais hipóteses. Teria sido, por exemplo, em virtude da intensificação dos programas sociais no último ano? Isso teria aumentado a popularidade do presidente? Essa é uma possibilidade, é uma hipótese que precisa ser testada. E para testar a hipótese, nós realizamos um experimento, o que consiste na definição de um método apropriado e no levantamento de dados, em geral obtidos em uma amostra, que sejam capazes de produzir informação para testar ou validar a hipótese e, a partir de então, verificar achados ou evidências nessas informações obtidas a partir desses dados. Por fim, efetuamos a análise dos resultados, que consiste em expressar as conclusões sobre o conhecimento adquirido e generalizar os resultados para a população da qual se obteve a amostra, o que pode ser feito após um teste de hipótese bem executado. Então, neste caso, generalização significa dizer que podemos confiar no fato de que a intensificação de programas sociais aumenta a popularidade do presidente, considerando-se a população de eleitores de baixa renda. E com boa probabilidade de acerto, também aumentaria a popularidade do governador ou prefeito que agisse da mesma forma. Mas os resultados encontrados poderiam indicar que a intensificação de programas não aumenta a popularidade do presidente, o que nos levaria a formular novas hipóteses de pesquisa para responder à pergunta. Ou, mesmo que os resultados confirmassem a hipótese original, poderíamos investigar outros fatores que viessem a explicar o aumento da popularidade do presidente, como índices baixos de inflação e aumento do salário mínimo, por exemplo. Então, formularíamos novas hipóteses. Existe diferença entre hipótese e teoria? Sim, a hipótese precede a teoria. A hipótese é qualquer conjectura ou especulação sobre um aspecto desconhecido de uma população. É uma declaração de opinião testável que advém de uma pergunta de pesquisa. E o que significa ser testável? Significa que a hipótese deve ser falseável, o que quer dizer que deve ser possível prová-la falsa por meio de um experimento ou observação. Por exemplo, a proposição toda maçã é vermelha admite os valores lógicos falso e verdadeiro e pode ser falseada pela observação de uma maçã verde. Já a teoria não é mais uma conjectura ou especulação, é um conceito sobre a realidade baseado na verificação de uma ou mais hipóteses. A teoria expressa a forma de pensar e de entender um fenômeno. E enquanto a teoria resiste à refutação pela experimentação, ela pode ser considerada comprovada. Significa dizer que enquanto os resultados de novos experimentos forem explicados por essa teoria, ela permanece válida. Mas também deve permanecer vivo o princípio da falseabilidade.
visto que não é possível provar definitivamente uma hipótese ou teoria, uma vez que de tempos em tempos surgem novas evidências no mundo científico que rejeitam provas anteriores e conduzem a novas e diferentes explicações para um dado fenômeno. Por exemplo, os conceitos de espaço e tempo, que na teoria de Newton são independentes, foram substituídos pela ideia do espaço-tempo entrelaçados, como uma teia, denominada teia do espaço-tempo, descrita na teoria da relatividade especial de Einstein. Para Einstein, o tempo dilata e o espaço contrai em velocidades próximas à velocidade da luz. Para Newton, o espaço é absoluto e permanece sempre semelhante e imóvel, sem qualquer relação com o exterior. Veja que, sob certas condições, em que a velocidade se aproxima à velocidade da luz, a teoria de Newton é refutada pela experimentação e, portanto, uma nova teoria foi proposta. Contudo, a teoria de Newton ainda é válida para as condições originais em que foi desenvolvida. Karl Popper, que foi um dos principais filósofos da ciência do século XX, propôs que, em vez de buscarmos a verificação de experiências empíricas para confirmar a teoria, deveríamos buscar o contrário, deveríamos buscar fatos particulares que pudessem refutar a teoria, refutar a hipótese. Se essa hipótese ou teoria resistisse à refutação, então seria considerada comprovada. E hoje, o método científico trabalha com esse princípio de Popper, que é também a base do princípio da falseabilidade, que afirma que uma teoria é científica quando pode ser refutada. Portanto, o objetivo do pesquisador é procurar evidências que refutem a hipótese ou teoria. E como se organiza esse processo no método científico? Inicialmente, precisamos formular uma pergunta de pesquisa, que deve ser uma questão testável. Por exemplo, existe relação entre a idade dos eleitores e a sua intenção de apoiar a realização de plebiscito? Existe diferença entre a percepção de cidadãos negros e brancos quanto à discriminação social? Ambas as questões podem ser testadas por levantamento adequado de dados. Ao perguntar ao eleitor qual a sua idade e qual a sua intenção de voto, e no segundo caso, como você se declara quanto à raça, e de 0 a 5, que nota você atribui à sua percepção de discriminação social, sendo 5 a mais alta discriminação e 0 nenhuma. As respostas são diretas e os fatores a serem testados estão vinculados. Outras questões não podem ser testadas. Exemplo, como os cidadãos brasileiros se sentem sobre a realização de um plebiscito. Existe uma gama de sentimentos que podem ser relatados e, portanto, isso impede que haja um teste objetivo. Um segundo exemplo, quais os principais problemas enfrentados pela sociedade segundo os cidadãos brasileiros? Aqui também, uma gama de possibilidades pode aparecer e então ficaria difícil efetuar um teste objetivo sobre as respostas a essas questões. Questões não testáveis podem ser sintetizadas em tabelas descritivas e esses resultados são extremamente valiosos para cientistas políticos e pesquisadores de outras áreas. Contudo, esse tipo de questão não provê pontos de corte objetivos para a tomada de decisão e são objetos de uma análise qualitativa mais criteriosa. Uma vez formulada a pergunta de pesquisa, a hipótese pode ser derivada como uma declaração afirmativa dessa pergunta. Então, nos casos anteriores, basta retirarmos o ponto de interrogação e passamos a ter as respectivas hipóteses. No caso agora, são afirmações. No primeiro exemplo, existe relação entre a idade dos eleitores e a sua intenção de apoiar a realização de plebiscito. É uma afirmação. Com o objetivo de refutar a hipótese, uma hipótese nula é criada a partir da negação da hipótese original. Então, basta acrescentar a partícula negativa no início da hipótese original.
E a partir de então, para aceitar a hipótese original como válida, o desafio do pesquisador consiste em encontrar evidências empíricas que permitam rejeitar a hipótese nula. Então, a partir de agora, vamos estudar os testes de hipótese, que são um mecanismo apropriado que nos permitem decidir se devemos ou não rejeitar a hipótese nula. O teste de hipótese ou de significância é um processo formal que utiliza a evidência obtida a partir de dados amostrais para orientar a decisão sobre a escolha entre duas ou mais hipóteses. Na prática, o método consiste em analisar uma amostra de dados e verificar quais os resultados que acontecem muito facilmente ou aqueles muito prováveis, o que significa dizer aqueles que ocorrem ao acaso, e os que dificilmente ocorrem, ou os ditos pouco prováveis. E o que significa ser muito ou pouco provável? Bom, na verdade, essa é uma escolha que fazemos e que define a confiança com que uma afirmação pode ser feita. Para a curva normal, nós sabemos definir intervalos de confiança, que são intervalos com determinada probabilidade de conter o parâmetro populacional. No caso de amostras com distribuição normal, os testes são ditos paramétricos, uma vez que a curva normal é definida pelos parâmetros de média e desvio padrão. Neste exemplo, nós sabemos que o intervalo entre menos 1,96 e mais 1,96 corresponde a 95% de confiança. Então, podemos assumir para um determinado teste de hipótese que os resultados dentro desse intervalo serão considerados muito prováveis e os demais os pouco prováveis. Vamos a um exemplo prático para ver como esse mecanismo funciona. Suponha que um cientista político deseja investigar se os programas sociais praticados pelo governo são capazes de conquistar votos para o atual presidente na próxima eleição. Então, o fenômeno que se deseja estudar são os possíveis efeitos eleitorais da política de programas sociais do atual governo. Mas imagine que não temos nenhuma informação ou intuição sobre se os programas sociais aumentam ou diminuem a intenção de voto no atual presidente. Então, uma possível pergunta de pesquisa poderia ser: a intenção de voto dos eleitores contemplados por programa social é diferente da intenção geral de voto no atual presidente? A hipótese, então, é a declaração afirmativa da pergunta anterior, e a hipótese nula é a negação da hipótese original. Aqui estão as hipóteses enunciadas. E como seria o desenho de um experimento para testar essas hipóteses? Bom, considere a situação em que tenhamos informação sobre o parâmetro populacional. Essa informação é denominada status quo. E a hipótese nula afirma que a situação a ser testada não é diferente do status quo. Veja este exemplo. Um instituto de pesquisa seleciona aleatoriamente e de forma representativa 258 municípios brasileiros. E em cada um deles entrevista 10 beneficiários de programas sociais, totalizando 2.580 entrevistados. Veja que houve uma redução do escopo, e a população agora são apenas os eleitores desses 258 municípios. Portanto, os resultados do teste não podem ser generalizados para todos os eleitores brasileiros. Continuando, como parâmetro de comparação, utiliza dados oficiais do TSE referentes às últimas eleições, que indicam que nesses mesmos municípios o atual presidente obteve em média 58,29% dos votos válidos, com desvio padrão de 17,13%, em uma distribuição normal. Então, neste caso, existe uma informação conhecida sobre a população, baseada nos dados da última eleição. Essa informação é o status quo. Continuando. Após a coleta, o Instituto calcula a média de intenção de voto em cada município com base nas entrevistas. E a partir dessas médias locais, obtém uma média geral de 61%, com desvio padrão de 18 pontos percentuais, também uma distribuição normal. O pesquisador então constata
que em média 61% dos entrevistados afirmaram ter intenção de voto no atual presidente para não perder o benefício do programa social. Assumindo distribuição normal da média municipal de intenção de voto, deseja-se testar ao nível de significância de 5% se há evidência de que a intenção de voto entre beneficiários de programas sociais difere da votação geral obtida pelo presidente nesses municípios. Então, essa média amostral é o valor que nós vamos testar em relação ao status quo da população. Em outras palavras, eu quero saber se a média amostral do percentual de intenção de votos dos eleitores beneficiados por programas sociais naqueles 258 municípios difere do status quo, ou seja, do percentual total de votos recebidos naqueles 258 municípios nas últimas eleições. Portanto, para aceitar H1 e concluir que o fenômeno programa social influencia a intenção de voto do eleitor, eu preciso encontrar evidências estatísticas que me levem à rejeição de H0, onde H0 enuncia que não existe diferença significativa entre a média dos eleitores que recebem o programa social e o status quo. Quando eu tenho o status quo, eu preciso de somente uma amostra para fazer a comparação. E esse tipo de caso é chamado problema de teste de hipótese para uma única amostra. O que nos permite testar hipóteses é o teorema central do limite, cujo enunciado vamos relembrar aqui. Se de uma população retirarmos diversas amostras com o mesmo tamanho n e calcularmos as respectivas médias amostrais, então esse conjunto de médias amostrais terá uma distribuição normal, cuja média é a média populacional e o desvio padrão é denominado erro padrão e é dado pela relação entre o desvio padrão populacional e raiz de n, onde n é o tamanho das amostras. Como nós conhecemos o desvio padrão populacional, podemos calcular então o erro padrão e determinar o intervalo de confiança de 95% para esse caso, onde os 95% são determinados pelos quantis de menos 1,96 e mais 1,96, multiplicados pelo erro padrão. Então, podemos considerar que todas as médias amostrais entre os valores 56,20 e 60,38 fazem parte daquele conjunto de valores muito prováveis, ou seja, podemos dizer que ocorrem ao acaso e que não são estatisticamente diferentes do parâmetro populacional. No entanto, aquelas que ocorrerem fora do intervalo de confiança, no que também chamamos região crítica, podem não ser fruto do acaso, e sim decorrência de um fenômeno específico. Logo, ao encontrarmos a média amostral do nosso experimento fora do intervalo de confiança, podemos concluir que existe diferença estatística entre a média amostral e o parâmetro populacional, decorrente do fenômeno ou do efeito estudado, aqui no caso, o benefício por meio de programas sociais. Como conclusão final, podemos dizer que a intenção de votos no atual presidente é maior nos eleitores beneficiados por programa social, visto que a média amostral é estatisticamente diferente e está à direita do parâmetro populacional. Recordando que essa generalização é válida para os 258 municípios considerados no estudo. Vamos lembrar que essa diferença estatística é decorrente da escolha que fizemos para o intervalo de confiança, que nesse caso é de 95%. Então, tudo que estiver fora do intervalo de confiança é considerado estatisticamente diferente do parâmetro populacional. No presente caso, dizemos que a diferença estatística se dá com um nível de significância de 5%, que é exatamente a probabilidade de alguma coisa acontecer fora do intervalo de confiança. Suponha agora que não conhecêssemos o desvio padrão populacional. Então, o intervalo de confiança pode ser calculado a partir do desvio padrão da amostra.
considerando que a amostra é aleatória e representativa. Nesse caso, o intervalo de confiança cresce um pouquinho, mas ainda mantendo os 95% de confiança. Além disso, o crescimento do intervalo não foi o suficiente para englobar a média amostral de 61, que permanece estatisticamente diferente do parâmetro populacional. No teste que fizemos agora, o centro do intervalo de confiança é o parâmetro populacional. Mas será que daria certo se fizéssemos o teste tomando como centro do intervalo de confiança a média amostral? Sim, nós já vimos isso quando estudamos o teorema central do limite. Estabelecendo o intervalo de confiança a partir da média amostral, verificamos que o parâmetro populacional fica fora do intervalo de confiança, o que significa que o parâmetro populacional é estatisticamente diferente da média amostral. Voltemos ao início do nosso exercício, onde partimos do pressuposto que não tínhamos intuição ou informação sobre se a política de programas sociais aumentaria ou diminuiria a intenção de votos dos eleitores beneficiados por esses programas. Por isso, o teste de hipótese verificou se havia diferença entre essa intenção e o status quo. E por diferença, entendemos que pode ser maior ou menor. Por essa razão, definimos o intervalo de confiança centrado na distribuição, de forma que a região crítica ficou dividida com 2,5% de probabilidade à esquerda e 2,5% à direita. Mas agora suponha que tivéssemos uma razão muito forte para acreditar que os programas sociais aumentam a intenção de voto no atual presidente. Então poderíamos concentrar toda a região crítica à direita do intervalo de confiança, uma vez que nossa hipótese passa a afirmar que a média amostral é maior do que o status quo. Hipótese esta que se confirma, porque a média amostral continua na região crítica, o que significa que temos evidências para rejeitar a hipótese nula e aceitar a hipótese original. Essa possibilidade de concentrarmos a região crítica nas extremidades da distribuição ou de dividi-la em partes iguais com o intervalo de confiança centrado na distribuição é denominada lateralidade do teste de hipótese, que pode ser unicaudal à esquerda, quando testamos se a média amostral é menor que o status quo, bicaudal, quando testamos se a média amostral é diferente do status quo, ou unicaudal à direita, quando testamos se a média amostral é maior que o status quo. Alfa é denominado o nível de significância do teste estatístico e a probabilidade do intervalo de confiança é o nível de confiança do teste estatístico. Veja que a escolha da lateralidade pode mudar completamente o resultado do teste. Neste exemplo, temos uma média amostral de 60,30, que no teste bicaudal fica dentro do intervalo de confiança e, portanto, não há evidência para rejeitarmos H0, significando que a média amostral e o parâmetro populacional não são estatisticamente diferentes. Por outro lado, se optarmos pelo teste unicaudal à direita, a média amostral ficaria na região crítica, o que nos dá evidência para a rejeição de H0 e a aceitação da hipótese original, de que a média amostral é maior do que o status quo. Na prática, o teste bicaudal é mais restritivo e robusto, e na ocasião em que falhamos em rejeitar H0, poderíamos tentar melhorar a qualidade da amostra, aumentando seu tamanho de forma representativa, buscando assim a redução do erro padrão e do intervalo de confiança. Considere agora a situação em que não conhecemos os parâmetros populacionais. Nesse caso, não há como comparar a média amostral com o status quo. Então, temos que recorrer a duas amostras. E, portanto, este é considerado um problema de teste de hipótese para duas amostras. O desenho do experimento muda um pouco. Vamos começar pela reformulação da hipótese, que deve refletir agora a comparação entre duas amostras. O texto fica assim: a intenção de voto no atual presidente dos eleitores contemplados por programa social
não é diferente da intenção de voto dos não contemplados. No primeiro caso, foram entrevistados apenas os eleitores contemplados por programa social. Agora devem ser considerados tanto os contemplados como os não contemplados. Vamos ver como ficou o desenho de pesquisa. Uma pesquisa foi conduzida na cidade de São Paulo, utilizando como unidade de análise a zona eleitoral. O pesquisador percorreu 262 zonas eleitorais e, em cada uma, entrevistou cerca de 20 eleitores, sorteados aleatoriamente. A cada entrevista, o pesquisador perguntou inicialmente se o entrevistado votaria no atual presidente e, em seguida, se o mesmo era contemplado por algum programa social. Para cada zona, o pesquisador calculou duas médias de intenção de voto, sempre que havia entrevistados dos dois grupos, contemplados e não contemplados por programa social. Ao final, encontrou o seguinte: 210 médias zonais de eleitores não contemplados, com média e desvio padrão entre as zonas correspondentes a 56% e 19%. 262 médias zonais de eleitores contemplados, com média e desvio padrão entre as zonas correspondentes a 61% e 18%. Assume-se que as médias zonais, dentro de cada grupo, seguem distribuição normal e deseja-se testar, ao nível de significância de 5%, se a média de intenção de voto no atual presidente entre beneficiários de programas sociais difere daquela observada entre os não beneficiários. Plotando as distribuições das duas amostras com os respectivos intervalos de confiança, verificamos que não existe superposição dos intervalos e que a média de uma amostra não está contida no intervalo da outra. Portanto, concluímos que as médias são estatisticamente diferentes e que há diferença na intenção de voto entre os eleitores que são beneficiados por programas sociais e os que não são. Veja agora o que aconteceria se os tamanhos das amostras não fossem suficientemente grandes. Nesse caso, os erros padrão aumentariam e também aumentariam os intervalos de confiança. Veja que a média da segunda amostra agora está contida no intervalo de confiança da primeira. Portanto, não há evidência estatística para rejeitar H0, e as médias não podem ser consideradas diferentes. Neste outro exemplo, a média da primeira amostra está contida no intervalo de confiança da segunda amostra, e por isso não há evidência para rejeição de H0. Nesta última situação, as médias das duas amostras estão contidas no intervalo de confiança da outra, e temos ainda menos evidências para rejeitar H0. No entanto, se optássemos por fazer o teste com lateralidade unicaudal à esquerda, encontraríamos a média da primeira amostra na região crítica da segunda amostra, que agora está com 5% de probabilidade, e, portanto, teríamos evidências para rejeitar H0. Encontraríamos resultado semelhante para o teste unilateral à direita, com evidência para rejeição de H0. Quando fazemos a escolha do nível de confiança para o teste estatístico, estamos também assumindo uma probabilidade de erro, porque não há como garantir que tudo que estiver fora do intervalo de confiança não seja obra do acaso. Apenas podemos dizer que é um evento pouco provável, e esse pouco é arbitrário, em geral 5%, quando o nível de confiança é de 95%. Então, quando encontramos um valor na região crítica e rejeitamos H0 por entender que esse valor é pouco provável e, portanto, decorrente de algum fenômeno externo a essa amostra, estaremos cometendo um erro se esse valor de fato for obra do acaso e realmente pertencer à amostra. Esse erro é denominado erro do tipo 1 e acontece ao rejeitarmos H0 quando H0 for verdadeira. A probabilidade de um erro do tipo 1 acontecer é exatamente a significância do teste estatístico. Existe um segundo tipo de erro, chamado erro do tipo 2, cuja probabilidade é beta e que acontece ao falharmos em rejeitar H0 quando H0 for falsa. O erro do tipo 2 nos permite definir a força do teste estatístico,
o que veremos mais adiante. Para fins de exemplo, vamos considerar o nível de confiança de 95% e o nível de significância de 5%. Então, a decisão de aceitar H0 quando H0 for verdadeira é exatamente igual a 1 menos alfa, que é a probabilidade do intervalo de confiança, de 95%. Ou seja, quando encontramos valores dentro do intervalo de confiança, nós não rejeitamos H0. E isso acontece 95% das vezes. Já a decisão de rejeitar H0 quando H0 for verdadeira acontece 5% das vezes, que é igual ao nosso nível de significância, ou a probabilidade de erro do tipo 1. A decisão de aceitar H0 quando H0 for falsa é um erro do tipo 2, e a decisão de rejeitar H0 quando H0 for falsa é a decisão correta, cuja probabilidade é 1 menos a probabilidade do erro do tipo 2. A probabilidade 1 menos beta é exatamente a definição de força do teste, que veremos a seguir. Como vimos, a força do teste é a probabilidade de se rejeitar H0 quando esta for falsa, e ela é tão maior quanto menor for a probabilidade do erro do tipo 2. Erros do tipo 2 ocorrem quando o tamanho da amostra é incapaz de detectar o efeito de um dado fenômeno. Isso acontece porque o erro padrão é grande para tamanhos de amostra pequenos. E, portanto, para manter a confiança desejada, a amplitude do intervalo de confiança também cresce, perdendo a sensibilidade para a detecção de efeitos. Então, é desejável termos intervalos de confiança de pequena amplitude e com alto nível de confiança, condições que conferem grande força ao teste. Para calcular a força do teste, precisamos determinar a área da distribuição gerada por um efeito contida fora do intervalo de confiança da população não submetida ao efeito. Vamos ver como é isso. Suponha que esta seja a distribuição da quantidade de sessões que um projeto de lei permanece sob análise em determinada comissão da Câmara. Em média, são 8 sessões. Agora considere que um novo sistema de inteligência artificial foi implantado na comissão com a finalidade de agilizar a análise das matérias, e isso reduziu a quantidade de sessões do projeto na comissão de acordo com a distribuição em azul. A média agora caiu para 5 sessões. Então, a distribuição em vermelho é a população não submetida ao efeito, enquanto que a distribuição em azul é a distribuição gerada pelo efeito, decorrente do fenômeno e implantação do novo sistema. Inicialmente, vamos identificar a área da distribuição gerada pelo efeito que está contida dentro do intervalo de confiança da população não submetida ao efeito. É esta aqui. Veja que, do ponto de vista da população não submetida ao efeito, os valores contidos nessa região não seriam estatisticamente diferentes da média 8, e H0 não seria rejeitada. Contudo, os valores nessa região, cuja probabilidade é definida pela área em azul, são pertencentes à distribuição gerada pelo efeito e, portanto, ao deixarmos de rejeitar H0, estaríamos cometendo um erro do tipo 2, porque H0, na verdade, é falsa. Então, por definição, a área da região em azul é a probabilidade de cometermos um erro do tipo 2, é o beta. E se eu conheço beta, eu conheço a força do teste, que é a área da distribuição gerada pelo efeito contida fora do intervalo de confiança da população não submetida ao efeito. Neste último slide, o tamanho da amostra da distribuição gerada pelo efeito aumentou e a amplitude do intervalo de confiança reduziu, fazendo com que a força do teste se aproxime de 1. Visto que a probabilidade de algum elemento gerado pelo efeito acontecer dentro do intervalo de confiança da população não submetida ao efeito é praticamente zero. Nesta aula estudamos os passos do método científico,
os conceitos de hipótese e teoria, como testar hipóteses e identificar os tipos de erro e como estimar a força do teste de hipótese. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.